Olá, então, estamos aqui com o Rafael, Rafael da Raríssima. Cara, muito obrigado por estar aqui presente hoje no nosso bate-papo, pode falar. Legal. Rafael, um prazer enorme estar te recebendo aqui hoje. Que legal, Ramon. Fico muito feliz, né? Muito bacana o nome. Pode Falar Podcast, né? Parabéns pela iniciativa, Ramon. E fico muito feliz de estar aqui contigo. Você sempre foi um cara que eu admirei muito, né? Pelo trabalho social que você sempre fez, um cara de fé que você é, né, Ramon? Você e toda a sua família, né? E também pela missão que você carrega aí, né, dentro do ambiente de trabalho que você tem junto à prefeitura. Então, fico muito feliz de estar aqui contigo. Você é uma pessoa que eu admiro muito. Legal, Rafa. Eu estava conversando antes aqui, lembrando lá da nossa infância, né? Uhum. Eu e o Rafael, nós estudamos um tempo junto. Lembro quando nós íamos de bicicletinha, tu e o Eduardo, para a escola, né? Verdade. Lá da infância, cara. E hoje eu fico muito feliz em ver o Rafael hoje, um empreendedor, né? Que hoje vamos estar aqui conversando um pouco e eu gostaria de ouvir um pouco da história. Quem é Rafael? Uhum. Você sabe que você já foi meu professor de teclado, né? Não sei se você se recorda disso, mas é um instrumento que eu acho lindo demais, cara, e eu não sei se você faz isso ainda hoje, mas eu nunca me esqueço, cara, que eu tentei fazer aula contigo, não dei continuidade, né? Mas você sempre foi muito bom nisso, não sei se você continuou ou não, mas eu tenho boas recordações disso também. É uma coisa que eu gosto bastante, a música, até hoje eu carrego. Tem um teclado lá em casa, só que ainda com ele... Tem um teclado lá em casa. Toco, dou uma brincadinha ainda, minhas crianças também gostam, as minhas meninas também gostam muito de um violão, de uma música, onde isso atrai para dentro da família, mas ainda tem um teclado, toco ainda, gosto. Que legal, cara, legal lembrar dessa... lá da infância. Cara, eu nasci em Criciúma, né? Eu nasci em Criciúma, os meus primeiros anos de vida, praticamente meu primeiro ano de vida foi na Vila Manaus. Eu não sei se, né, se localiza muito bem aqui em Criciúma, mas depois da Vila Manaus eu morei na Santa Luzia em torno de 10 anos. Cara, de uma família muito humilde, né? Tanto da parte do pai quanto da mãe, né? Meu pai sempre policial militar, como você sabe, né? E eu nasci, cara, perto dos trilhos da Vila Manaus. Então, quem conhece, se localiza Criciúma, sabe que é um local muito simples, né? Onde pessoas simples residem ali, geralmente na maioria das grandes cidades ou pequenas cidades, perto dos trilhos, né? Onde geralmente as pessoas de baixa renda costumam morar, né? Meu pai é policial militar, um tempo depois a gente foi morar na Santa Luzia, que fica pertinho da Vila Manaus, né? E mais adiante fui para Forquilinha, né? Então, cara, nasci de uma família muito simples, porém muito abençoada. Meu pai e minha mãe sempre me deram uma educação de excelência, né? Sempre entregaram o melhor que eles tiveram, né? Então, eu tenho certeza e convicção, né? De que isso ajuda muito a gente na formação e nos resultados que a gente tem hoje. É lógico que a gente precisa sempre fazer a nossa parte, né, Ramon? Com certeza. As decisões estão nas nossas mãos, né? Independente da educação sendo boa ou não, né? Porque a gente vê hoje em dia que existem educações excelentes, mas pessoas que tomam rumo diferentes também, né? Porém, isso facilitou demais a minha formação como pessoa hoje, né? Como você mencionou no início, eu sou um empresário, né? Hoje sou diretor da Raríssima, sou sócio-diretor também de uma galvanoplastia em São Paulo, sou esposo da dona Márcia, né? E também pai da Rafinha, minha filha tem 9 anos, né? Então sou muito bem casado, graças a Deus, sou uma pessoa cristã, né? Muito bem casado e um pai abençoado, graças a Deus. Isso é importante, né, Rafa? Quando a gente se fala de escolhas, né? Sim. A sua escolha, como disse, eu vim lá do Manaus, tal, um bairro simples de Criciúma, mas tudo tem o poder da escolha, né? O poder da escolha da pessoa querer o que ela vai ser no futuro, o que ela vai representar para uma sociedade ou para outras pessoas e dar o exemplo para dentro da família, né? Então, com certeza, a tua escolha te trouxe aqui hoje como um empreendedor. Exatamente. Né? Poderia ter escolhido o mundo das drogas ou outros mundos, mas não, tu preferiu seguir outra linha de raciocínio no qual hoje se tornou um grande empreendedor. E o que eu admiro muito no teu pai, uma pessoa muito querida da nossa cidade de Forquilinha, eu lembro dele quando era do Proerd, já cuidava das crianças. Exato, o pai fez um trabalho muito bonito no Proerd, muito bonito. Ele fez um excelente nome, né, fazendo trabalho no Proerd. Hoje a gente não se vê tanto aqueles movimentos que se tinham, eu acredito que dentro das escolas continua esse movimento, mas eram feitos eventos também na cidade, tanto em Forquilinha quanto em Nova Veneza. O pai acabou se tornando reconhecido por isso, foi candidato também a vereador, meu pai na cidade durante tempo, foi muito bem votado pelo PMDB, se não me engano, mas sempre foi um cara muito bacana, muito da sociedade, sempre foi um cara, um coração de ouro. Meu pai atualmente reside em São Paulo, né?
Então o pai ele cuida de algumas filiais lá em São Paulo, eu cuido de uma delas também e cuido da matriz aqui no Sul. Então a gente se divide, né, na nossa gestão, né? Hoje o negócio de vocês então está voltado em família, né? Família. Teu pai, vocês ali, que eu vejo, admiro bastante o trabalho, o empenho que vocês fazem, toda a dedicação que vocês têm. Um dos motivos, né, do sucesso da empresa, né? Toda essa dedicação, né? Rafa, e o que te levou a hoje ser empreendedor no ramo de semijoias? Então, Ramon, o empreendedorismo, na verdade, desde cedo a gente tem isso como exemplo, né? O meu pai, ele sempre foi policial militar. Então, você sabe, policial militar, ele tem aquela escala de trabalho. 24, 48 ou 36, sempre tem um tempo de folga, né? Então, a iniciativa, não só o fato de empreender, mas a iniciativa de sempre ter fontes de renda extra, eu sempre vi do meu pai, né? E você pode ver que a maioria dos policiais militares sempre tem algo a mais, né? Sempre tem uma renda extra. E a questão da semijoia foi uma renda extra com meu pai ali no final de carreira já, né? Antes de se aposentar, né? Prestes a se aposentar. Ele tomou como iniciativa, através de uma amiga, através de uma conhecida, em começar a empreender através desse segmento, né? Mas ele não tinha o intuito lá, Ramon, de nossa, vou abrir uma grande empresa, vou gerar renda para várias pessoas. A intenção inicial era gerar renda para ele realmente, né? Ter uma renda extra. A princípio, Ramon, ainda não havia ingressado na empresa, eu trabalhava na metalúrgica, comecei a trabalhar cedo na minha vida, com 12 para 13 anos, e cheguei na Raríssima com 20 anos. Né? E quando eu cheguei na Raríssima, meu pai fazia em torno de 4 anos que já estava trabalhando na Raríssima, já havia fundado a Raríssima. Era meu pai, a minha mãe e a minha tia que trabalhavam com ele, né? No fundo de casa, nos fundos da nossa casa, na Santa Isabel, lá em Forquilinha, né? Foi quando eu entrei e a gente começou, né? A partir de então eu tinha algum ponto de vista diferente dele, de que a gente poderia progredir, de que o negócio poderia ir para frente. A gente mudou um pouco o modelo de negócio, que lá atrás a Raríssima ela trabalhava com condicional, então passou a trabalhar com atacado. Então eu entrei com essa parte de mais inovação na empresa, entendeu? Até porque sempre gostei muito de estudar e eu já vim com o know-how de outras empresas que eu pude trazer para a nossa empresa, porque o meu pai a vida inteira é funcionário público, né, Ramon? Né? Praticamente a vida inteira. Então, não teve muitas oportunidades em outros ambientes de trabalho, né? Para às vezes ter algumas estratégias para fazer o negócio alavancar. Então, eu entrei com esse objetivo, né? E com o passar do tempo, a empresa com certeza foi crescendo, né? Por isso que é bom essa troca de ideia, né, Rafa? Por exemplo, ainda mais quando se torna em família, né? Ô pai, vamos fazer isso. Ô pai, vamos fazer aquilo. Vamos fazer dessa forma. Então, essa foi a tua iniciativa, né? Com certeza. De não só ter uma renda extra, mas sim fazer uma renda que venha trazer renda para outras famílias e movimentar no ramo questão financeiro, né? Uhum. Então essa tua ideia foi fundamental, né? Tipo assim, a gente sabe, falando aqui da vida real, né, Ramon? Porque às vezes a gente só vê as pessoas falando em mil maravilhas. A gente sabe da dificuldade que é ter o trabalho em família, né? Sim. De eu trabalhar com meu pai, a minha esposa também está no negócio, a minha mãe também está no negócio. Então, desde o início, sempre houve, tipo assim, alguns debates, né, alguns desencontros aí, então, né, de eu ter uma ideia e o meu pai ter outra, mas sempre houve muito respeito, então eu sempre respeitei muito o meu pai, né, então desde o início sempre acatei as principais decisões dele, mas nunca deixei de me posicionar e de mostrar para ele o meu ponto de vista. E eu acredito que, assim, a questão cultural, a questão das gerações conta muito, né. Meu pai vem de outra geração e isso com o tempo eu aprendi, né? Ter um pouco de mais paciência e mostrar os resultados para ele de que, ó, vamos tentar seguir esse caminho que vai dar certo, assim como ele também para mim, né? Em muitos momentos eu estava errado e ele corrigia a minha rota e nisso a gente ia se ajustando, ia se ajudando, entendeu? E o negócio ia progredindo, entendeu? Era saber ouvir também, né? Ouvir, né? Falando em desafios, Rafa, qual foi o maior desafio que vocês estiveram enfrentando até hoje? Não, né? Que até hoje a gente enfrenta desafios. Sim, mas qual foi o maior desafio que tu teve até hoje? Ramon, assim, eu vejo que os desafios, como a gente está mencionando agora, os desafios eles mudam conforme a estrutura que você está, conforme a etapa que você está na sua empresa. Porque para quem inicia a sua empresa hoje, né, para quem está começando o negócio hoje, vai passar por desafios diferentes dos desafios que a gente enfrenta hoje com uma empresa de 18 anos, já fazer 18 anos esse ano, uma empresa de 18 anos já uma empresa estabilizada, né?
o nosso desafio lá atrás era a venda. A gente precisava vender, tinha dificuldade em vender, em receber. E eu acho que é o desafio normal de toda organização. E eu acho que é a prioridade principal de toda organização. Começou o negócio, não pensa em organizar de começo. A gente pensa em vender. A gente tinha algumas dificuldades na venda lá atrás. A gente tinha um modelo de venda que engessava um pouco a empresa. Foi onde a gente começou a mudar a modalidade de venda e começou a ter algumas mudanças. E eu acho que aí é um ponto importante para todo empresário, né? Para todo empreendedor, de saber de que às vezes é preciso mudar a rota, porque às vezes muitas pessoas insistem, né, no mesmo caminho e não estão abertas à mudança e acabam se comprometendo, engessando a empresa, né, e limitando a empresa. Então lá atrás a gente já começou a mudar um pouco o modelo de negócio, porque a gente tinha algumas dificuldades e desafios na questão de venda. A venda condicional eu vejo que era uma venda difícil, porque não sei se você, né, entende muito bem como funciona isso, mas é eu entregar o meu produto para o Ramon, né, os meus produtos para o Ramon, e ele vai passar a pagar somente o que vendeu, né? Já a venda atacado não, eu entrego o meu produto, você compra na hora, porém recebe um preço melhor por estar comprando já e comprando no atacado. Então são modalidades diferentes que a gente foi mudando e foi vendo. Então depois que a gente passou a ajustar essa questão de modalidade de venda, a empresa foi crescendo, vinham os novos desafios, né? Que daí vem a questão da organização, né? Existe até um livro de Shakya Adizzi, se eu não me engano, bem bacana. Ele fala sobre o ciclo de vida das empresas. Como que funciona a vida das empresas, desde quando elas são geradas, né? Que passa, ele fala que o início é como uma fase de namoro, né? Estou namorando um negócio, será que começo ou não começo? E tem aquela paixão, né? Logo que começa o negócio, o foco é venda. Mas depois de um certo tempo, Ramon, começa a questão de tomada de decisão e organizacional, que é onde muita empresa acaba empacando, né? E não conseguindo dar sequência, né? Então essa fase organizacional é uma das fases mais difíceis da empresa, né? Então a gente também passou pelas dificuldades nessas fases organizacionais e às vezes, Ramon, a gente não tem know-how suficiente para poder tomar a decisão certa para a nossa própria empresa, correto? Às vezes eu preciso de ajuda externa, né? Então teve alguns momentos de desafios também na empresa, por exemplo, antes da pandemia, né, por volta de 2017, 2016, que a empresa passava por um pouco de dificuldades financeiras, a gente sempre trocava cheque, trocava boleto e tal, e a gente decidiu então contratar um consultor financeiro para ajudar a gente naquele momento difícil. E assim, Ramon, foi Deus mesmo, né? Deus, ele sempre vai dando direção pra gente, né? Porque a gente contratou ele antes da pandemia, ele ajudou muito a gente a deixar a empresa mais organizada financeiramente. Ali a gente já estava com projetos, né, no e-commerce rolando já, a gente já estava entrando no comércio eletrônico e a gente chegou na pandemia preparado. Na hora que bateu 2019, 2020, a empresa já estava um pouco mais preparada para receber, né, o que recebeu, que foi um baque de início, que foi outro grande desafio, a pandemia. Porém, a gente sabe das dificuldades, dos problemas que gerou a pandemia para muitas pessoas, das tragédias que aconteceram. Porém, falando na questão empresarial e empresa, foi uma bênção disfarçada, né? Porque às vezes você olha para aquilo e diz, é o fim. Mas na verdade, por trás desse fim, desse problema, pode-se existir uma bênção. E na nossa empresa, Ramon, a pandemia foi um divisor de águas. Porque a pandemia, ela veio para separar os homens dos meninos, né? E as empresas que estavam mais organizadas conseguiram crescer mais rápido. E as empresas que já estavam no online explodiram, né? E a nossa empresa já estava no online, né? A gente já tinha o nosso comércio eletrônico ali já fazia alguns anos. E já estava mais estruturada, já estava com uma consultoria financeira, né? Então foi ali um momento de grande divisão na nossa empresa. Foi, né, dificuldades, passou por cima, tudo. Chegou a pandemia dividiu muita coisa. A partir de então a Raríssima foi para São Paulo, abriu filiais, né? Hoje a gente tem 3 filiais em São Paulo, mas tudo, né, foi do que a gente começou lá atrás, tomadas de decisões. São momentos difíceis que a gente passa e decisões difíceis que a gente precisa tomar. Nem sempre a gente acerta, né? Ouvindo um pouquinho dessa tua história aí, na época quando veio a pandemia lá em 2019, quando a gente ouvia na televisão e depois quando veio para o Brasil, a gente não imaginaria que ia vir para cá. Né? Então, assim, é um grande exemplo que vocês tiveram, essa superação, né? Eu estava observando aqui, tu falando para mim, tudo é em Deus, né?
a vida de vocês pautada também nos caminhos de Deus. Sim. O que tu inclui na tua vida profissional particular, falando relacionamento com Deus? O que Deus é para ti? Ramon, é questão de inclusão, né? É vida mesmo, é vivência. Deus é tudo para mim, para minha vida, sendo empresarial, sendo pessoal, sendo familiar. Hoje, Ramon, eu não saio de casa sem antes falar com Deus, né? A gente acaba atribuindo, né, criando uma rotina, criando um certo hábito, né? E um hábito extremamente positivo, né? Antes de sair de casa, falo com Deus, conforme a gente conversou aqui, em todos os momentos de decisões, Ramon, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, né? E em tudo eu procuro consultar Deus, né? Então, vou comprar um carro, vou iniciar a construção de uma casa. A nossa empresa agora ela vai entrar em algumas modalidades novas de venda. A gente vai entrar no marketplace. Eu pretendo colocar um dropshipping, um modelo de venda diferente na Raríssima também. Então, assim, tudo isso que eu estou comentando, antes disso eu já comentei com ele, né? Então, tudo eu coloco nas mãos dele. Independente daquilo que eu faço, né? Eu me ajoelho, procuro fazer isso sempre em reservado e coloco nas mãos de Deus. Né? Deus, eu estou com esse pensamento, eu estou com essa ideia. E muitas das vezes, uma ideia nada mais é do que uma inspiração de Deus, né? É verdade. Da mesma maneira, a gente coloca nas mãos dele, né, Ramon? Então, Deus, eu pretendo fazer isso. Está nas suas mãos. Se for para dar certo, que venha dar certo. E se for para dar errado, não deixa acontecer. Porém, às vezes acontece. E porém, às vezes dá errado. Mas a gente sabe que Deus também permite que muitas coisas aconteçam, né, para que a gente venha evoluir nessas dificuldades, nesses problemas que a gente enfrenta. Porque você perguntar para mim hoje, se assim, Rafa, e as falhas? Se você pudesse voltar atrás, né, o que você faria diferente? Cara, de fato, amor, falando sinceramente para ti, nada, cara. Nada é diferente, porque eu vejo que é preciso errar, cara, entendeu? É preciso a gente errar, é preciso falhar. E esse preciso, às vezes é ele quem permite. Às vezes não, na maioria das vezes é ele quem permite. Mesmo a gente colocando tudo nas mãos dele. Então hoje, antes de eu vir para cá, falei, Deus, vou fazer hoje um podcast com o Ramon. Então abençoa o nosso podcast, abençoa o Ramon. Então que seja um dia abençoado, fala através da minha boca. Então são hábitos e são coisas importantes, né, para a nossa vida num todo, né? Não falando só da questão profissional, mas pessoal, ou seja, Deus ele está no meu dia a dia, ele está no meu cotidiano, ele está aqui nesse momento. É primordial, né? Deus é primordial, né? Tô falando ali, superaram a pandemia, que muitas empresas quebraram. Exatamente. Vocês aumentaram as distribuições da empresa de vocês, hoje estão em São Paulo, né? Então, hoje também foi Deus, né, pela tua fala, Deus que te concedeu todo esse entendimento, o conhecimento de tudo que vocês estão colocando em pauta na tua empresa, na empresa de vocês ali. Exatamente. E o bacana, né, Ramon? Desculpa te cortar. Não. E o bacana é o seguinte, não é só pra gente, né? Então, hoje a gente fala da nossa estrutura. E o que me deixa muito feliz, eu gosto desse trabalho por isso. Eu acredito que é muito similar ao seu. Né? Quando você faz um bem ao próximo onde você está, que eu sei que você ajuda muitas pessoas, né? Mas quando a gente faz o bem ao próximo, isso faz tão bem pra gente, cara. Né? Então, assim, hoje a nossa empresa, Ramon, não é só um atacado de semijoias. Hoje a nossa empresa gera renda para muitas pessoas. Hoje a gente tem em torno de 1.200 clientes ativas, 1.200 revendedoras ativas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Ou seja, mulheres, a grande maioria mulheres, né? Os homens que me desculpem, mas é 97% mulheres, né? Então, assim, mulheres que decidiram ter uma renda extra, que decidiram empreender, que decidiram abrir o seu negócio, né? Que, você sabe, né? Mulher às vezes não quer sempre dar satisfação para o homem de tudo aquilo que compra, de tudo aquilo que faz. A mulher hoje, ela se torna cada vez mais independente. Então, esse modelo de negócio... E elas estão certas, né, Rafa? Estão certas, com certeza. Porque muitos homens ainda têm aquela visão fechada de que mulher não precisa fazer isso, mulher tem que limpar a casa, lavar a louça e... Não, cara, a mulher, ela tem toda a liberdade para ela poder ir atrás de conquistar coisas novas e trazer sucesso para dentro da casa dela. Isso mudou o mercado, né? Exatamente, elas são incentivo, né? Não adianta a gente falar do homem, só do homem. Não. A mulher é um grande incentivo, é como eu falo, do lado de um homem sempre existe uma grande mulher, mas não é só do lado.
tem que ser na frente, tem que ser atrás, aonde for, tem que ter a mulher para poder nos ajudar. Exatamente. E aconselhar também, né? E, cara, isso deixa a gente muito feliz, né? Tipo assim, ó, hoje a gente tem algumas clientes, né? Porque quando, assim, ó, voltando a falar da pandemia, quando veio a pandemia, o que aconteceu, Ramon? Muitas pessoas mencionaram o seguinte, até aquele medo que chega pra gente, né? Que é até aquelas questões negativas que sempre vão pintar. Cara, vocês têm um modelo de negócio que tem tudo para se comprometer e fechar as portas. Por quê? Porque é supérfluo. É um produto supérfluo. Porque o que a galera vai priorizar agora é alimento. Entendeu? Só que não foi isso, Ramon. O que acontece? Não é só uma mercadoria em si. A mulher, ela utiliza uma semijoia até trancada dentro de casa, porque empoderamento feminino, questão da vaidade, né? Gosta de se cuidar, né? E além do mais, dinheiro nunca sai de moda, cara. Não. Dinheiro nunca sai de moda. Então, tipo assim, hoje a gente vende o nosso negócio como modelo de negócio. Então não é só para elas se vestirem, mas não, as pessoas que compram as nossas peças, elas revendem, têm um lucro com isso e fazem a renda dela, fazem a vida dela, realizam os sonhos dela. Tem vendedoras nossas e clientes nossas que já me falaram o seguinte, Ramon, Rafa, eu gosto de trabalhar com semijoias, sabe por quê? Eu disse, eu imagino que seja pela renda. Não, ela disse assim, ó, para gerar conexão com as pessoas. Porque, né, eu compro semijoias, quase todos os dias eu sou chamado pelas as minhas amigas e clientes, final de semana eu vou na casa de cliente, a gente troca ideia, eu mostro as peças, ou seja, gera conexão. Isso é supérfluo? Nunca, né? Nunca, jamais. Então, tipo assim, ó, tanto isso, né, quanto a questão da vaidade da mulher, né, a mulher gosta de estar sempre muito bem arrumada, né, quanto a questão de uma renda extra. Então, esse tipo de modelo de negócio é algo que me agrada muito. Por quê? Porque faz bem ao próximo, né? Que é aquilo que a gente está falando. Então, eu gosto demais de trabalhar com esse modelo de negócio, porque também a gente gera renda para novas pessoas. E que interessante, né? O meu pai, que lá atrás começou um negócio para gerar uma renda para ele, olha o que Deus fez nas nossas vidas, né? Hoje tem um negócio que gera renda para milhares de pessoas. Então isso é o tipo de coisa que deixa a gente feliz demais, né? Não é só questão do crescimento, das filiais, da matriz, da empresa, entendeu? É isso aí, Rafa. Até comentando em questão de joias, as tuas joias são semi-joias, né, são muito boas. Eu estava até brincando contigo um pouquinho aqui antes, que eu tenho lá em casa guardada. Eu tenho lá em casa guardada uma pulseira e uma corrente. E está lá intacta. Eu vou mandar foto para ti depois estar vendo. Vou fazer um merchan com essa peça agora. Não, é isso aí. Rafa, para nós estar finalizando aqui, o que tu deixaria de mensagem, um conselho para as pessoas que estão começando no empreendedorismo, falando até em questão de fé, de coragem, de desbravar novos aprendizados, né, como também fez. Lá do início, tu começou lá a tua carreira na metalúrgica, tu foi pelo que o teu pai começou também ali na questão das semijoias, e te trouxe a ser um grande empreendedor, né? Qual conselho tu daria para essas pessoas que estão iniciando hoje? O que é importante, Ramon? Não esperar estar pronto para começar, né? Tem muita gente que espera que o negócio fique realmente perfeito para iniciar um negócio. Não, começa. Tem até tem um livro que fala muito sobre isso, Segredos da Mente Milionária, do T. Harv, é um livro excelente, né? Para quem está começando, quem sabe, ler esse livro seria ótimo. Preparar fogo e apontar. Não é preparar, apontar e fogo, não. Prepara, fogo, começa. Entendeu? Depois vai. Foi assim com o meu pai, foi assim com vários empreendedores, ou seja, não espere estar pronto para começar. Vai, começa, né? E assim, Ramon, o que tem muito a ver com isso? Falando da questão de empreender, tá? Tomada de decisão. Empreender, cara, não é somente você ter um negócio, você ser um diretor, você ser um fundador, você ser um patrão. Eu só empreendo se eu sou patrão. Lógico que não, né? Aonde você está, você pode empreender. Se você até for olhar no dicionário de forma, né, de maneira informal ali, você vai ver que o empreender, ele tem a ver com o ato de executar. Ou seja, se você tem uma ideia, se você quer resolver uma solução, né, se você quer inovar algo, ou seja, melhorar até algo que já está pronto, né? Isso é empreender. Mas o empreendedorismo, ele se torna fato, Ramon, a partir da tomada de decisão e execução. Executa, cara, entendeu? E empreendedorismo tem a ver com isso. Eu até fui numa palestra do João Apolinário, que daí a galera falou muito sobre empreendedorismo. E ele falou muito sobre isso. Empreende onde você está. O que você faz? Eu sou CLT.
Ah, eu sou liderado. Não, eu sou líder em uma empresa. Então empreende lá dentro. Que bom que é você empreender no negócio de uma pessoa antes de começar com o seu. Que baita teste. Ou seja, empreenda onde você estiver antes mesmo de começar o seu negócio. Eu acho que isso é um fato. E por último, só para finalizar, que você mencionou de um grande recado, de uma grande lição, eu acho que, né, para que a gente venha se dar bem na vida, e a gente falou muito sobre a questão de Deus hoje, é a gente entender as prioridades da nossa vida, né, cara? Então, assim, primeiro Deus acima de tudo, é uma coisa que eu levo para mim, né, e que Jesus deixou muito claro aqui, né? E o resto vos seria acrescentado. Então, antes de pensar em negócio, em empresa, antes mesmo de pensar em família, antes mesmo de pensar em nós mesmos, às vezes, porque às vezes o egoísmo toma conta, isso é normal com nós todos, a gente tem que se cuidar quanto a isso, mas é pensar em Deus em primeiro lugar e ter Deus em primeiro lugar, que o resto vai ser consequência. Vai ser consequência. Rafa, um prazer enorme ter você aqui no nosso podcast Pode Falar. Cara, com certeza esse teu depoimento, esse nosso bate-papo, ele vai trazer novas ideias para novas pessoas que estão assistindo. Cara, parabéns novamente, tá? Continue sendo esse rapaz maravilhoso, de bom coração, que atua ali dentro da tua empresa, que eu admiro bastante. A forma que vocês trabalham com os funcionários, o carinho que vocês têm, sempre entusiasmando ele. Continua sendo essa pessoa maravilhosa, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar a vida de vocês cada vez mais. Parabéns, Rafa. A todos nós. Valeu. Obrigadão. Um abraço. Thank you.